Olá, gente! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Tech Talk delas. Mais um episódio massa com uma mulher incrível. Estou falando de Andresa. Aqui é Laís Xavier e a gente está junto de novo. Andresa, seja muito bem-vinda. Eu vou apresentar ela. Minhas convidadas são poderosas demais, não é fraca não, porque é tudo com currículo imenso. Vou contar. Professora da UFRPE, na nossa queridíssima Rural de Pernambuco, cientista de dados e embaixadora do Women Tech Makers. Atua na interseção entre educação, saúde, tecnologia e equidade de gênero. Oh, mulher, coisa linda! Promovendo inclusão, acesso e o protagonismo feminino no ecossistema de inovação. Muito bem-vinda, Andresa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Laís. É uma honra, eu que agradeço o convite. Ei, vamos começar assim. Eu queria saber que inspiração foi essa de entrar na área de tecnologia? De onde veio essa vontade, esse negócio de chegar e vou entrar nessa área de tecnologia? Me conta aí. Mulher, é um pouco engraçada a minha história, porque, na verdade, eu não tinha essa certeza toda, não. Não foi uma inspiração ou algo que veio e me disse isso. Eu sou de uma cidade do interior do Pará, chamada Santarém. E lá, na época, a Universidade Federal, que era a minha opção, né, ela tinha poucos cursos. E um deles era um curso da área de tecnologia, que ainda era algo muito novo, ninguém sabia muito o que era isso, para onde isso ia nos levar, né? Acho que o ano era 2003, eu estava tentando tomar essa decisão. E aí eu fiquei em dúvida entre direito e TI, ver coisas totalmente diferentes. É assim quando a gente está decidindo, né? E aí eu, quer saber? Vou fazer um negócio diferente. Vou para essa tecnologia aí, não tinha nem computador em casa, não sabia nem para onde que isso ia, mas eu vou descobrir. E eu acho que é isso que eu quero, fazer uma coisa diferente, sair do mais do mesmo. E foi assim que eu decidi. Né? Não foi no Uni do Unité, como muitos fazem, né? Lá na hora de decidir, na hora do vestibular, mas foi mais ou menos isso. E aí eu me descobri ao longo do curso. Ao longo do curso eu fui percebendo o que era a computação e para onde que isso iria me levar, o que que eu faria profissionalmente, né? Ainda era muito incerto para mim, né? E aí dentro da faculdade, interagindo com outros colegas, interagindo com os meus professores, eu fui descobrindo a computação não como uma área fim, mas como meio. Eu fui descobrindo a computação aplicada. E aí, desde a minha graduação, eu sempre usei muito ela como instrumento para outras áreas, né? Na época, eu trabalhei muito com ambiente, meteorologia, trabalhava no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E aí, eu decidi, nesse momento, que eu queria não só usar a computação como esse instrumento, né? Para tópicos importantes, né? Do mundo, né? O que a gente queira mudar, o que a gente queira transformar, mas também como acadêmica, né? Como pesquisadora, como professora. Então, eu percebi que era isso, assim, que eu queria estar na educação, que eu queria atuar no contexto, né, educacional, seguir uma carreira de mestrado, doutorado. Foi o que me trouxe para Recife, né? Vim fazer o mestrado aqui no Centro de Informática, buscando essa carreira, né, de professora e pesquisadora, e me encontrei como uma educadora, né? Acho que foi isso, assim, né? O brilho nos olhos, ele surgiu aí, né? Na educação e querendo também, né, transformar realidades, mudar coisas, usando a computação como meio, como instrumento. Que massa, Andresa. E eu acho que essa história que você passou, né? Eu não sei exatamente o que é que eu vou fazer, vou descobrir durante o curso. Eu acho que isso permeia a dúvida de muita gente, né, que vai entrar na área, que não sabe exatamente quais são as possibilidades que a gente tem dentro da área. Agora você, como uma doutora, uma educadora, me conta, como que a gente consegue falar para todo mundo o que é TI, o que é que a gente pode fazer dentro da área, quais são os caminhos possíveis? TI é só programação mesmo? Não, longe disso. Tem muito essa visão, né, do estereótipo, né? A gente usa muito algumas, acho que dentro da nossa bolha não mais, né? Mas quando a gente sai um pouco dessa nossa bolha aqui, ainda tem muita gente que enxerga a TI, né, com aquele estereótipo do nerd antissocial né, estritamente um computador e um ser humano atrás, né, que não
lida muito bem com outros seres humanos. Mas a gente precisa quebrar esse estereótipo, eu acho que isso não existe já há muito tempo, né? A gente precisa ver que a TI, ela não é só código, ela não é só programação. A gente tem muitas habilidades humanas que são importantíssimas, que são interessantíssimas no mercado de TI, né? Então, os chamados soft skills, né, como a gente vê em vagas, né, de trabalho, são muito relevantes também. Então, hoje, eu sempre falo muito para os meus alunos que eles precisam desenvolver habilidades de comunicação, principalmente, né? Muita gente pensa em habilidades de venda, é válido também, mas eu acho que a habilidade de comunicação ela é primordial, porque você precisa comunicar, você precisa explicar, por exemplo, né, sei lá, você está trabalhando num projeto novo hoje. Se você não consegue explicar para a tua tia, para o teu tio, para a tua avó, de um ponto que ela entenda o que você está fazendo, né? Então, você talvez precise melhorar mais essa sua habilidade de comunicação. E aí, essa tradução do conhecimento, eu acho super relevante, né? Então, as pessoas, elas acabam pensando muito em programação como primeiro caminho, como start, né? Não foge muito disso, porque para muitos o primeiro contato com a área de TI é essa, mas a gente precisa de gente com capacidades, né, de comunicação, com capacidades de gestão também, né? E trazendo esse lado humano para a tecnologia também. Eu acho que ver, né, a área, né, estritamente como programação é um erro, né? Mas a gente tem aí diversos, né, educadores e profissionais, né, de áreas complementares, né, não só da área de educação, mas da área de design, por exemplo. A gente tem uma galera arrasando muito aí com UX, né, experiência do usuário. Então, a gente vê que hoje uma solução de TI, ela não vai ser construída somente para que um código seja produzido e existe uma ferramenta. Ela vai ser construída para ser usada por alguém. E esse alguém, ele precisa estar no meio do processo construtivo, né? Isso. No meio, né? É o chamado design centrado nesse usuário, né? A gente está fazendo hoje, tendo design thinking, diversas metodologias que a gente escuta aí no mercado que fazem isso, né? Então, a gente tem que observar, a gente tem que olhar esse usuário e saber o que ele espera, qual é a melhor forma de se comunicar com ele. E isso precisa estar refletido nos produtos de TI que a gente faz também, né? Então, e sem esse olhar humano, sem esse lado, né, mais sensível, a gente não conseguiria, né? Então, é importante ter o programador, claro, que vai estar ali criando códigos, mas a gente também precisa de outras habilidades como essa, né, para a gente entender como comunicar. Até o próprio programador, né, quando a gente está conversando, né, Andrés, em projeto, a gente está comunicando nossa daily ali, se você tiver numa metodologia ágil lá de gestão, quando a gente está conversando com os colegas, explicando uma funcionalidade, explicando um requisito, até para todo mundo eu acho que é necessário, né, assim, essa habilidade comunicacional, né, porque vai usar, né, em todos os pontos da nossa trajetória, enquanto desenvolvedor, enquanto gestor. Mas trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe. Eu queria aproveitar e pensar assim, tá, então eu quero entrar na área de TI, entendo que as habilidades não precisam ser apenas as hard skills, precisa também das soft skills. Mas quais são as possibilidades que eu tenho dentro da carreira? Eu posso ser programador, eu posso ser o que mais? Tem muitas áreas, né? Realmente eu citei duas aqui, né? Programação, design, né? Com interface de usuário, mas a gente tem hoje, eu acho que uma área que está bombando muito, que é a área de dados, né? Hoje muitas decisões são pautadas em dados, né? Sistemas de suporte à decisão em qualquer área, saúde, né? Educação, a gente tem dados aí, então eu acho que é um caminho interessante para começar. Onde achar conteúdo, eu acho que é uma dúvida que também acontece muito. As pessoas, elas querem começar a estudar e não sabem onde buscar esse conteúdo, né? E aí, mesmo que você esteja pensando em fazer um curso superior,
Eu acho que tem muito conteúdo disponível na internet, seja em cursos mais curtos, ou, né, e o próprio YouTube, né, tá aí para isso, com um monte de conteúdo interessantíssimo, né, para a gente consumir, mas eu acho que é um local interessante para começar. Às vezes você não sabe o que quer fazer, mas dá uma olhadinha, assiste um vídeo, faz um teste, coloca alguma coisa em produção, eu vou ver aqui um que pareça mais um tutorial e eu vou replicar isso e vou tentar fazer. Eu consegui fazer? Massa, será que é esse caminho que eu quero seguir? Será que eu devo investir mais, né, nessa área? Então, eu acho que buscar uma dessas 3 principais aí, que a gente tem lidado muito hoje, né, dados, a gente tem muitos caminhos só dentro de dados, né, tem a IA, né, que vai trazendo os dados mais para esse lado da computação aplicada, mas a gente tem também a parte de engenharia de dados, né, para lidar puramente com bancos de dados, com SQL. Então, isso é muito importante hoje, né, que a gente tem hoje muitas ferramentas, muitas organizações, né, estão cada vez mais, né, tomando suas decisões baseadas em dados. Então, eu acho que é um caminho legal assim para começar, não só a programação. A gente lá na tua palestra, Andresa deu uma palestra lá no Tech Uma no primeiro ano, arrasou, é nossa curadora até hoje. Na primeira palestra que você deu lá no primeiro ano, eu acho que o anseio que existia na plateia era assim, nossa, mas eu não me identifico com esse negócio de programação, eu ainda tenho possibilidade. É um segmento extremamente promissor, é um segmento que é meio, como você falou, né? E suporta o desenvolvimento de todas as outras áreas, muitas outras áreas. Não gosto de programar, fui lá, fiz os cursos técnicos, vi alguns vídeos, não deu match. O que é que eu consigo fazer nesse negócio? Ainda consigo entrar na área? Consegue. Você pode ir para o design, que eu já falei, você pode ir para gestão, né? A gente tem aí uma das áreas cobiçadíssimas dentro de TI, que é o papel dos gerentes de projetos, né? Tem certificações importantíssimas, por exemplo, o Scrum Master, né? Que é um papel importantíssimo. Então, você pode ser um gestor dentro do mercado de TI, né? É claro que a gente precisa falar a mesma língua, né? A gente tem que falar do mesmo idioma, mas o jargão você vai aprender no dia a dia, você vai aprender lidando com a sua equipe, com os seus outros colegas de trabalho, mas se você consegue não escrever uma linha de código e estar no mercado de TI liderando times, liderando equipes, com certeza. E aí eu abro para a polêmica, porque eu gosto de uma polêmica. Tem várias comunidades na área, no Slack, no Discord, em vários lugares, no Twitter, em todo canto. Eu sou time faculdade, eu sou time curso livre, não precisa de faculdade. Como é? Precisa, não precisa de faculdade? Qual é a tua perspectiva disso? A gente consegue entrar na área fazendo os cursos ali, eu consigo me manter na área dessa forma. Ah, não, só vai se você fizer uma faculdade. Me conta aí. Eita, a professora agora está na saia justa, né? Eu sou professora universitária. Seria muito difícil para mim dizer que não é importante, não é relevante ter um curso superior. Mas a área de tecnologia, ela é particular. Você consegue ingressar tendo cursos técnicos, certo? Você consegue se especializar na área, você consegue atingir uma posição no mercado de trabalho. A faculdade, ela te dá uma base, porque o curso superior, ele é muito amplo. Quando a gente pensa numa universidade, a gente pensa em algo gigantesco. Então, ele vai te dar uma base necessária para você entender a tecnologia de uma forma bem mais ampla. E aí você vai entender um pouquinho de todas essas áreas que a gente mencionou aqui. Quando você vai para um curso desses mais rápidos, um curso técnico, ele é direcionado, ele é específico para um setor. Então, você consegue desenvolver as habilidades necessárias para aquele meio. Você consegue entrar no mercado de trabalho para desenvolver atividades específicas daquela tarefa, né? Por exemplo, vou fazer um curso de ciência de dados com Python. Você vai ser um programador Python que vai lidar com rotinas de tratamento, processamento, análise de dados. Mas se você precisar que isso tenha interface com outros conhecimentos, aquele curso técnico não vai te dar uma base. Você vai ter que estar sempre buscando ou outros cursos ou outros
conhecimentos adicionais, né, complementares, e a universidade ela te prepara meio que nesse campo todo, né? Você já vem com essa base pronta para você poder decidir que caminho seguir, mas fica um pouco mais fácil você lá na frente fazer uma interface com alguma área que pareça estar mais distante do que você está atuando no momento, né? Mas não deixou de ser importante. Ela não deixou de ser importante de forma alguma, né? Então, eu acho que o ensino superior ele é importante por dar essa base, né? E te dar um diploma, né? Ter uma formação formal mesmo, né? E os cursos básicos, os cursos técnicos, os cursos mais rápidos, para te ajudarem a verticalizar, né? A tentar ir mais fundo em um conhecimento específico, mais técnico, mais prático, mais aplicado. E o mercado quer isso também, né? E eu acho que a gente não pode deixar de falar também dos exames de certificação, né? Boa. Eu acho que cursos são interessantes para você ter um primeiro contato, mas quando você quer dizer eu sou especialista nisso, a certificação ajuda muito. Então, se você não tem um curso superior ou não pretende fazer um curso superior, fazer um exame de certificação para dizer para o mercado, eu tenho esse selo, né? Eu sou um profissional certificado na minha área de atuação, também é um caminho, né, legal, né, para demonstrar o seu valor para o mercado. Então, assim, só resumindo a polêmica, se você quer mergulhar num processo técnico específico, um curso, né, uma certificação, uma coisa que lhe dê aval de conhecimento naquele conteúdo específico. Agora, se você quer ter a capacidade de sua curva de aprendizado ser menor ao longo do tempo, na aprendizagem de novas linguagens, acho que a nossa área ela tem uma capacidade de se reinventar o tempo inteiro. E a gente não para de estudar o tempo inteiro por causa disso. E aí, eu acredito que, assim, pela tua fala, a sua perspectiva, talvez, é que esse ambiente universitário, ele te prepara para o crescimento e desenvolvimento dentro da profissão, independentemente de uma tecnologia específica que tenha sido lançada, é isso? Isso, ele dá uma base que te permite ter um leque maior, né? É um leque maior de opções que você vai trazer aí na bagagem, não só uma especialidade focada. Certo. E me fala, Andresa, quando você foi fazer a escolha do que fazer dentro de TI, quando você já estava lá na computação, o que foi que te chamou a atenção? Que tipo de habilidade você achou que precisava ter desenvolvida para seguir? Porque você foi para um ambiente acadêmico, né? Que é um ambiente também que é uma possibilidade para quem está entrando na área. Poxa, quero ficar na academia, quero ser professor, quero ser mestre, doutor. Qual foi o pulo do gato assim, nessa decisão? O que é que te ajudou a isso? Eu fui bem influenciada, né, digamos assim, pelo meu orientador na época. Ele já atuava na área de dados, né, com infraestrutura especificamente, banco de dados. E aí eu fui trabalhar num projeto que era justamente na área de micrometeorologia e a gente lidava com sensores, né? Então a gente tinha um mundo de dados que precisavam ser traduzidos e transformados em alguma informação, né, ser útil de alguma forma. E aí foi ali que eu percebi a importância, né, de trabalhar com dados, né? Na época não existia esse papel, esse nome, cientista de dados. Nós éramos profissionais de bancos de dados. Banco de dados, né? É isso. E aí, quando a gente olha hoje para bancos de dados ficou meio numa área de infraestrutura especificamente, né? Criar bancos de dados, modelar bancos de dados, armazenar esses bancos de dados. Mas quando a gente vai para o cientista de dados, já é aquele cara que tem um papel de colocar os dados em ação, né? Então, a gente tem os bastidores ali, que são os profissionais da infraestrutura, e a gente tem o cientista no papel de colocando os dados em ação, extraindo conhecimento, extraindo valor desses dados, né? Então, naquele momento, essa visão clara não existia, mas eu fui bem influenciada em seguir nesse caminho por isso, né? Por essa vivência lá, né, dentro da Amazônia, coletando dados da floresta. Ai, que massa! E aí foi isso que me fez chegar aqui hoje, né, atuando com dados até hoje, até esse momento. Que legal, Andresa.
E mais uma polêmica, pode ser? Pode. Sou sênior em 2 anos. O que é que você me diz isso, amiga? Eita! Sou sênior com 1 ano de profissão. Me conta aí o que é que tu acha desse negócio. É possível, É possível? Me conta aí. Quantos possível. Pelés A gente tem gente na que computação? a gente tem uns crâniozinhos que se desenvolvem realmente muito rápidos em um setor, né? A gente vai falar de, claro, coisas muito específicas, casos muito específicos, né? Mas eu gosto de brincar que muita gente pergunta assim, como é que eu saio de júnior, sênior, né? Pleno, sênior? E aí tem umas brincadeiras que as pessoas fazem, que é dizer que o júnior está ali para aprender, né? Então ele pode errar, ele está aprendendo. O pleno, ele faz as coisas direito, né? O sênior corrige o que os outros fazem, né? Meio que está tentando arrumar a bagunça que os outros fazem. Mas é possível sim chegar nessas posições de liderança em pouco tempo. Claro que vai depender do teu esforço, né? Do quanto você está investindo em conhecimento e o quanto você está colocando o seu conhecimento em prática. Tem muita gente que acha que computação a gente desenvolve só com teoria, e isso é um erro, né? A gente precisa colocar em prática. Portfólio é muito importante, né? Ter um GitHub com projetos reais é importantíssimo, né? Então, você, para chegar e dizer, eu sou sênior em ciência de dados, você tem que ter bagagem de projetos desenvolvidos, né? Você precisa demonstrar a sua capacidade e ela precisa ser prática, né? Ela precisa ter sido aplicada de fato, né? Não são só diplomas, não são só cursos, né? O portfólio também exige essa habilidade prática. Eu vou apimentar essa conversa aqui no sênior, júnior e pleno, porque tá aí, né? Eu vou contratar gente e recebo alguns currículos. E talvez a percepção que você trouxe aqui no fim da sua fala é a experiência, não só o conhecimento técnico, mas fundamentalmente a experiência, é que talvez consiga dizer o seu nível de senioridade, pelo menos a minha perspectiva, inclusive com sua fala também, porque um sênior, ele passou por diversas decisões de projetos. Ele viu muita decisão dar errada, ele viu muita decisão dar certa. E talvez a capacidade de distinguir entre um caminho que, a probabilidade disso aí dar errado é grande, porque eu já vi acontecer isso um monte de vezes, eu acho que muito mais do que, de fato, se tornar um mega especialista técnico e isso lhe habilitar para ser um sênior, é a sua capacidade de tomar decisão de projeto. O que é que tu acha disso? Com certeza, concordo totalmente com você. Eu acho que é isso. O papel dele é realmente fazer essa condução, né? Tecnicamente, ele vai ter as pessoas que vão estar desenvolvendo as soluções ali, mas ele precisa guiar, dizer o melhor caminho. E para isso, precisa dessa experiência, sim. E aí, conecta com o que a gente estava falando na polêmica anterior, de faculdade e de curso técnico. E aí, talvez, no curso técnico, você se especializa muito no conhecimento técnico de uma coisa. Mas, por exemplo, como a nossa área muda. É linguagem nova, e a nova é tudo novo acontecendo. São modelos diferentes de construir projetos diferentes ao longo do tempo. Quando você, talvez, tenha uma base estruturada de conhecimento basal da área de TI mesmo, você acha que é possível? Você, por exemplo, estou na área há um pouco mais de 20 anos, você também. A gente consegue se tornar sênior em coisas técnicas, talvez, que a gente não tenha relação, um pouco mais de rapidez do que alguém que não tenha essa experiência, esse track record. O que é que você pensa nisso? Não, acho um pouco diferente, penso um pouco diferente. Eu acho que é possível a gente se tornar sênior hoje muito rápido, porque a gente tem um acesso muito rápido à informação. A nossa base, ela vai ajudar a gente a tomar melhores decisões, a fazer
um relacionamento da área que a gente está estudando com outras áreas, mas não significa que a nossa curva de aprendizado, por exemplo, vai ser maior por isso. Eu acho que a curva de aprendizado da gente vai depender do nosso esforço, né? Do nosso potencial mesmo de absorção do conhecimento e da prática, né? A gente tem que sentar e colocar em prática. Eu acho que é isso que faz a gente realmente se desenvolver dentro de um segmento, né? Colocar em prática. A bunda na cadeira e bota em prática o conhecimento adquirido. Não ter medo de errar. Porque Maravilha. Eu acho que, não só na computação, em qualquer área, as mulheres, principalmente, esperam muito estar prontas. O projeto tem que estar bom, o projeto tem que ser o melhor, o projeto tem que estar com o melhor nível de erro, enfim, as margens têm que ser as melhores possíveis. E eu acho que não é isso, a gente não precisa esperar também estar perfeito, ser o melhor, a gente tem que ter medo de errar. A gente mostra o que fez e mostra quais são as estatísticas por trás disso. Tem esse nível de acurácia, tem esse nível de, tá aqui, os resultados são esses, mas você já fez. Então mostra o que tu fez, né? Porque melhorar, talvez venham outras pessoas junto para te ajudar a melhorar, para te ajudar a desenvolver aquele projetinho inicial, né? Eu acho que é importante isso. Então, pensando nisso, qualquer projeto que você desenvolva, seja um projeto de faculdade, seja um projeto de um curso, válido colocar isso para o mundo enquanto experiência? É válido tu colocar no teu Git tudo? Com certeza, né? Vamos adicionar lá naquelas coisinhas que eu falei lá no início do que a gente devia estudar, falamos de programação, design e dados, né? Vamos adicionar o Git aí. Git é importantíssimo, porque é lá que você consegue colocar os seus projetos, né? Tua vitrine, né, de trabalho do que você já fez está lá. Né? Claro, a gente tem trabalhos que não podem ser públicos, mas se você puder colocar um pedacinho ali como público, vai te ajudar muito no mercado, né? Porque você vai mostrar ali o que você fez. Ah, isso aqui eu sentei, eu desenvolvi, quais foram as linguagens que eu usei, e se puder na descrição ainda adicionar os principais problemas e desafios que você enfrentou, né, que você teve que resolver, é importantíssimo, porque além de você mostrar que conseguiu resolver o problema, você demonstrou ali qual foi a sua capacidade, né, de raciocínio, de lógica, né, que você aplicou ali para solucionar um determinado problema. Então, é muito legal poder ter esse nível de descrição no teu GitHub também. Sem medo, então. Sem medo. Vamos nessa. Fiz qualquer projetinho, consegui vencer uma barreira, consegui implementar um algoritmo um pouco mais sofisticado ou não, um algoritmo novo que eu aprendi. Vale? Mostra. Fiz um cursinho novo aqui, estava curiosa, fiz o projeto do cursinho. Fiz aqui uma calculadora de memes, um bot de memes. Coloca lá. Coloca no Git. Coloca lá, compartilha, manda os teus amigos usarem, né? Hoje você compartilha todas essas ferramentas. Olha aqui o que eu fiz. É legal, compartilha, importante. Andressa, a gente está chegando no fim. Adoro essa conversa, mas a gente está chegando no finzinho. E eu queria que tu deixasse um recado para quem está a fim de entrar na carreira de TI. O que é que você deixa assim de último recado para essa pessoa? O que é que ela pode pensar? Como é que ela pode andar? Qual o nível de robustez que ela precisa ter de conhecimento? Dá teu recado aí. Eu vou tentar resumir um pouquinho de tudo que a gente falou aqui já. Eu acho que, primeiramente, estude muito, né? A nossa área está se reinventando, a gente tem muito conhecimento novo surgindo a todo momento, ferramentas novas, técnicas, tecnologias. Então, estude muito, coloque em prática as suas tarefas, né? Coloque em prática todos esses cursos, todo esse aprendizado que você teve. Não tenha medo de errar, erre quantas vezes for necessário, acerte, você vai acertar, né? Não são só erros, esses erros eles vão, na verdade, fazer com que você desenvolva uma casca mais grossa, né? Vão fazer com que você esteja mais pronta para enfrentar os desafios do futuro. E mostre, né? Mostre a cara a tapa, se exiba, né? Mostre suas vitórias, né? A gente tem uma mania muito grande de diminuir as nossas conquistas. E eu acho que é isso que faz esse medo todo, vem em cascata. Então se mostre. Fale com orgulho das suas conquistas, do que você fez. Acho que é importante também. Que recado arretado.
Muito, muito obrigada, Andressa, por ter aceitado vir conversar com a gente, ter aceitado o nosso convite. Foi massa a conversa. E você, continua aí, acompanha o Tech Talk delas. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui para todo mundo. E segue o Tech Woman nas redes sociais, techwoman.rec.